Oi, eu sou a Elô e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como gerenciar e organizar as pautas de documentos dentro do Operante. Uma das dúvidas mais comuns dos nossos clientes é saber em que momento de fato o documento ele deve ser concluído e aonde localizá-lo depois dessa conclusão e como eles vão refletir nos relatórios. Vamos ver na prática agora como isso vai acontecer no dia a dia. Primeiro de tudo, é importante que vocês saibam quais são os módulos que terão essa pauta de organização, tá? Que são os módulos de proposta, produção e mídia. Lembrando que cada um deles trará os seus respectivos documentos. Então, no módulo de propostas, a gente vai ter todas as propostas comerciais da empresa. Em produção, nós teremos todos os documentos que estão ali em andamento para um pedido de produção com algum fornecedor. Em mídia, nós teremos todos os documentos referentes às PIs que serão ali encaminhadas para os veículos. Então, aqui em propostas, eu consigo visualizar que eu tenho uma proposta de FII mensal, uma proposta de campanha, uma proposta de rebranding. Então, é muito importante que cada documento, em cada um dos módulos, sempre tenha um prazo. Dessa forma, fica mais fácil para o responsável identificar quais são os documentos que ele precisa dar prioridade. E é importante também sempre identificar a etapa que o documento se encontra, se ele está em aberto, se ele está em aprovação, se está aguardando alguma aprovação interna ou algum insumo, por exemplo, que antes estava em falta com algum fornecedor, e isso a gente indica no documento através dos status. Vamos pegar um exemplo aqui em produção, que eu tenho essas duas produções para o mesmo cliente, para o mesmo projeto que estão com prazo para hoje. Elas estão aqui no momento com status de em aberto porque elas ainda estavam sendo elaboradas. Então, vejamos aqui dentro dessa produção. No momento que a produção já foi elaborada, a gente já consegue enviar esse documento para o cliente para ele realizar a aprovação dela. Escolher qual é o fornecedor que ele vai querer, por exemplo, fazer o pedido de produção. Então, nesse momento, é importante que eu venha até aqui o campo de status e coloque essa identificação que esse documento ele já está para a aprovação do cliente. E também, o prazo que eu tinha colocado aqui inicialmente era o prazo que eu tinha para fazer esse orçamento e enviar para o cliente. Porém, agora eu posso vir aqui também e colocar um novo prazo de quando eu tenho que cobrar esse retorno do cliente. Ou seja, o cliente tem até o dia 17 para me dar essa devolutiva sobre essa produção. Então, quando eu volto aqui na pauta, eu já consigo identificar que esse documento ele já está aqui com um novo prazo e ele também já está aqui com um status de aprovação. Vamos supor que esse documento que eu acabei de enviar para o cliente, ele já me deu uma devolutiva e ele já fez a aprovação ali do fornecedor que ele vai querer realizar o pedido de produção. Agora chegamos à grande pergunta de quando que eu devo concluir de fato esse documento. Então, logo após a aprovação do cliente e o envio dos lançamentos para o financeiro, caso exista, se eu não for realizar mais nenhuma ação dentro do documento, eu posso vir aqui e concluir. Dessa forma, esse documento ele já não irá mais aparecer aqui junto com os documentos que estão em abertos e só ficará de fato aqueles documentos que eu ainda preciso dar alguma atenção ou que eu ainda estou aguardando uma devolutiva. Agora que a gente já viu qual é o momento que eu devo concluir os documentos, vou dar um outro exemplo aqui no módulo de propostas. Então, aqui no módulo de propostas, é a mesma situação. Então, sempre que eu tiver uma proposta, por exemplo, já aprovada, já com os valores enviados para o financeiro, eu também devo atualizar o status e também, logo em seguida, concluir. Dessa forma, eu vou conseguir buscar as minhas propostas, por exemplo, concluídas. E aqui eu vou conseguir ver todas as propostas que eu fiz o envio, quais delas foram aprovadas, quais delas foram reprovadas. Então, fica muito mais fácil depois de você poder buscar no relatório, por exemplo, dentro de um determinado período, quantas propostas foram enviadas e aprovadas e quantas delas foram reprovadas dentro do período.
No Operandi, a gente também tem uma outra situação que pode acontecer. Às vezes, a gente vai abrir um documento para o cliente e ou acaba lançando ele incorretamente, ou o cliente pede o cancelamento dessa demanda no meio do caminho. Então, eu posso vir aqui no documento que o cliente me solicitou, ou dentro do documento, ou aqui embaixo no rodapé em cancelar. Então, eu já consigo cancelar esse documento, então ele não vai ficar nem na área de abertos, nem no de concluídos. Ele vai ficar na área de cancelados e não vai impactar no relatório posteriormente. Ou também eu posso fazer esse cancelamento diretamente através da pauta, clicando aqui nos 3 pontinhos, cancelar. Uma outra função que a gente tem aqui dentro do Operandi para facilitar o dia a dia dos responsáveis dos documentos é a opção da seleção em massa. Então, eu tenho, por exemplo, essas 2 propostas que eu já fiz o envio para o meu cliente realizar a aprovação. Como as 2 irão para o mesmo status, eu posso selecionar ambas, vir aqui em status e mudar para aprovação do cliente. Então, as 2 já irão ser modificadas. Então, lembrando, os status eles podem ser alterados tanto na pauta, através da seleção em massa, tanto dentro do documento aqui e de forma individual. Lembrando que essa ação em massa a gente também consegue fazer em qualquer uma das pautas de documentos. Ainda falando sobre como organizar melhor e gerenciar essa pauta de documentos, o Operandi conta com esse campo aqui de configurações de exibição. Então, você pode modificar a ordenação que os documentos vão aparecer, então, por número do DOC, ou por status, ou por prazo do documento. Você pode configurar um formato de visualização que fique mais prático para você no dia a dia. Aqui também o Operandi agora consta com o cabeçalho, então a gente pode exibir, então ele vai trazer certinho aqui as informações em cima para ficar mais fácil a identificação. E aqui também a gente consegue personalizar quais informações que a gente quer que apareça aqui nessa tela de produção. Por exemplo, se eu quero trazer os envolvidos dentro de cada documento, ele criará uma nova coluna e trará aqui, por exemplo, outras pessoas que estão também trabalhando dentro desse documento de produção. Vou envolver aqui a Ana, só para vocês verem ali como isso vai refletir na parte de produção. Lembrando que essa configuração de exibição, toda essa parte de filtros, elas são iguais, tanto na parte de proposta, tanto na parte de mídia também. Eles vão funcionar da mesma maneira. Aqui eu já consigo ver, ó, a Ana. Um dos motivos também que é importante manter os prazos atualizados, os status atualizados de cada um dos documentos, é porque todas essas informações depois elas vão se refletir lá dentro dos relatórios. Aqui nos relatórios de proposta, produção e mídia, nós sempre teremos o relatório pauta. Então, dentro desse relatório, será possível fazer diversos filtros através de prazos, status, situação. Então, vamos ver um exemplo aqui. Eu quero saber de todas as minhas propostas concluídas, quantas delas foram reprovadas. Então, eu consigo vir aqui, deixar apenas os reprovados e fazer uma segmentação. Então, aqui eu já consigo visualizar todas as propostas que a minha empresa encaminhou e que foram concluídas com o status de reprovado. Agora eu vou dar outro exemplo aqui para vocês de como eu posso estar dando uma olhada, por exemplo, nas propostas que eu tenho em aberto. Então, eu poderia vir aqui, remover o filtro das concluídas. Então, o sistema já vai me trazer todas as propostas que eu tenho em aberto dentro ali da pauta e vai me indicar aqui qual é o status de cada uma. Então, nesse exemplo aqui, eu consigo visualizar que hoje todas as propostas que eu tenho abertas, elas estão para aprovação com o cliente. Os demais relatórios de produção, pauta e mídia pauta, eles também vão funcionar da mesma maneira. Então, será possível fazer buscas mais assertivas dentro de cada um deles e entender o que aconteceu com cada um dos documentos. Qual foi o status que ele foi finalizado e qual é a situação dele, se ele ainda está aberto ou se ele ainda está concluído.
Uma outra dica que a gente dá para vocês aqui nos relatórios de pauta, que além dos filtros aqui de status, situação, vocês também podem filtrar por prazo. Então, se eu quero fazer uma análise, por exemplo, das propostas que têm o prazo, o mês atual que a gente está analisando, consigo vir aqui e aplicar, o sistema também já vai me trazer, para que eu possa fazer um filtro para saber se elas já estão concluídas, ou se elas ainda estão abertas, se elas estão aprovadas, ou se elas já foram aprovadas, se elas estão aguardando a aprovação do cliente. Fica mais fácil de você fazer a análise aqui através dos prazos, status e situação. Sobre o gerenciamento e a organização das pautas dos documentos, reforçamos que é muito importante que vocês sempre mantenham os prazos atualizados para que depois nos relatórios vocês consigam buscar essas informações dentro de cada um dos períodos e também para que nas pautas fique mais fácil para o responsável saber quais os documentos que ele precisa dar prioridade. Os status também, eles são importantes durante o andamento de cada documento e também depois para saber se ele foi aprovado ou reprovado. E a situação também é importante, né? Manterem abertos somente aqueles documentos que ainda realmente têm uma pendência, que ainda estão em andamento, ainda vão receber informações, e aqueles que já foram encerrados, que já não vão ter mais ações dentro deles, que eles fiquem na área de concluídos apenas para consultas. Dessa forma, vocês vão conseguir manter todas as pautas de documentos bem organizadas e claras do que está acontecendo no dia a dia da empresa. Caso tenha ficado ainda alguma dúvida sobre como organizar e gerenciar as pautas de documento, você pode estar nos enviando um e-mail para o ajuda@operandi ou, se preferir, entrar em contato pelo nosso chat através da central de ajuda. É isso, pessoal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.